Mídia grande não quer que políticos façam política. Quer dizer, não quer que o Lula faça política. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição, clicando no botão Valeu, ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vai xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 16 de maio, são agora 7 horas da manhã. E na véspera, 15 de maio, o presidente Lula lançou a medida provisória que cria a Secretaria Especial do Governo Federal para o Rio Grande do Sul. Na verdade, é uma autoridade federal no Rio Grande do Sul. A secretaria ela tem status de ministério, mas não vai ter gasto concreto nenhum, não vai executar orçamento, né? Vai ter a folha de pagamentos, que é o titular da pasta, que é o secretário-geral da pasta, e 10 cargos comissionados, ou seja, é um órgão composto por 8 pessoas para gerenciar, coordenar as ações do governo federal no Rio Grande do Sul, no acolhimento das pessoas, no resgate e na reconstrução das áreas atingidas pela cheia dos rios lá daquele estado. Ou seja, o órgão, a secretaria, atuará em conjunto com o governo estadual do Rio Grande do Sul e com as prefeituras municipais das cidades atingidas. O presidente Lula indicou para essa função o então secretário ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o ministro Paulo Pimenta, que é deputado federal eleito e é do Rio Grande do Sul e que já vinha fazendo na prática essa função. Ele foi para lá assim que as coisas aconteceram e lá tem permanecido, né, atuando inclusive como ponte do governo federal junto ao governo do estado e as prefeituras, ou seja, era algo que ele já vinha fazendo. E aí a mídia-zona e aqueles comentaristas da Globo News, assim, num balabarismo retórico sem tamanho, apontando, criticando, dizendo assim que foi uma escolha política, que não deveria ser uma escolha política. Mas isso é um problema político e políticos fazem política. Quando a gente despolitiza a política, a gente abre espaço para a vinda de outra coisa. E essa outra coisa não é o que a imprensa grande gosta muito de pintar, bajulando os tecnocratas, o que vem no lugar é o fascismo, quando a gente nega a política. A gente não pode negar a política. A atribuição do Paulo Pimenta é uma atribuição de coordenação dessa Secretaria Extraordinária da Presidência da República. E ele vai somente fazer pontes com os demais ministérios do governo federal e com o governo estadual, que também não perdeu o seu elo direto com o Palácio do Planalto, porque, inclusive, esse não é nem o estilo do presidente Lula em fazer esse tipo de coisa. O que a gente tem aí, na verdade, e aí os caras ficam com essa besteira, é porque o Paulo Pimenta pode ser candidato em 2026. Bebê, 2026 ainda você já está preocupado com isso? Ninguém sabe a conjuntura política que vai estar em 2026, ainda mais no Rio Grande do Sul. Ninguém sabe como é que vai estar isso. Pode estar até o Eduardo Leite no campo com o governo federal, por que não? Ou ele pode ir mais para a direita, mais para a oposição, ou continuar onde já está. Enfim, ninguém sabe como é que vai estar, ninguém sabe de nada como é que vai estar em 2026. Mas aí é porque ele pode ser candidato, como é que qualquer pessoa pode ser candidata a qualquer coisa. Não é assim, quem está fazendo política, cada palavra dita em qualquer telejornal, aqui nesse espaço, qualquer que seja o espaço, qualquer palavra escrita, em qualquer veículo noticioso escrito, é, sobretudo, uma decisão política também. Então, se o Lula, políticos de forma geral, mas o Lula e o Pimenta, evidentemente, não podem fazer política, a mídia, muito menos.
Talvez não deveria, porque também não é assim que se propagandeia, que vende a si mesma. Mas tudo ali é uma decisão política. Por que é uma decisão política? Porque, para além da linha editorial escolhida por cada veículo noticioso e opinativo, por que não, há uma decisão política para escolher essa linha editorial. Para além disso, há um problema objetivo. No caso dos veículos de radiodifusão, rádio e televisão, há o problema do tempo. Então, o que falar, o que colocar, o que expor, o que noticiar, o que comentar dentro de determinado espaço de tempo. E isso é uma decisão política, baseada na linha editorial escolhida, que também foi fruto de uma decisão política. Se eu trabalho num espaço impresso, né, num veículo impresso, melhor dizendo, o meu espaço é literalmente esse espaço. Eu tenho X páginas, X toques no teclado, X caracteres, e cada palavra que eu coloco ali, cada forma que se coloca ali, o início do texto escrito ali, também é uma decisão política que coaduna quase sempre, porque eventualmente pode ser contrária à linha editorial mestra adotada pelo veículo. Tudo é uma decisão política. Eu escolhi comentar sobre essa tentativa de despolitizar a política, ou melhor dizendo, despolitizar o político Lula, por uma decisão política. Primeiro porque eu não posso falar sobre tudo, eu nem tempo eu tenho para falar sobre tudo, para ficar me dedicando a falar sobre tudo. Eu não tenho sequer uma equipe, inclusive, para me ajudar, se eu tivesse a pretensão de falar sobre tudo. Então, tudo é uma decisão política. Isso é mais uma besteira. Como se não pudesse tomar decisões políticas, como se políticos, a esfera política não pudesse tomar decisões políticas. Transformar tudo num grande escritório de contabilidade. É isso que esses tecnocratas, liberais tecnocratas defendem. E fazendo isso, negando a política, o que vem é o fascismo. Porque não há alternativa política senão o fascismo. Porque o fascismo ele destrói a política. Esse é o princípio, aniquilar o adversário, aniquilar o outro. Isso é essencialmente destruir a política, porque a política nada mais é do que a forma de relação entre as pessoas. Todas as decisões que nós tomamos são uma decisão política, mesmo que a gente não tenha consciência dessas decisões. A mesma lógica, tipo de pensamento, vale para a troca na Petrobras. Lula trocou o Jean Paul Prats pela Maria Chambriardi, melhor dizendo, como nova presidente da Petrobras, né? Ainda ela não assumiu, vai ter a reunião do conselho, etc. E isso virou um problemão. O Prates era um problemão até um dia desse, né? Mas isso é uma decisão política, como é uma decisão política a linha editorial sobre a visão que a Petrobras deve ter, o papel que a Petrobras deve ter para a imprensa. É a mesma que vale para o presidente da República, que é, na prática, na verdade é o Estado brasileiro, mas aí o Estado brasileiro representado pelo elito da vez, o acionista maior da empresa. Aí eu pergunto a você se você fosse acionista de uma empresa, o acionista maior, não vou tomar tal decisão não, porque o jornal da minha cidade está dizendo que está errado. Isso não existe. Né? O que eles querem é evitar de fazer política. E é uma decisão política do presidente Lula que a Petrobras tenha a capacidade, cumpra o papel de promotora do desenvolvimento nacional, que investe em tecnologia, que investe em infraestrutura, que não só regule preços da gasolina nos postos de combustíveis, que é algo importante também. Mas ele não quer só isso. E isso é uma decisão política. E está tudo bem. Se for dar errado, se der problema mais adiante, avalia-se. Mas e é preciso avaliar se o problema de concepção ou da forma de execução dessa concepção, porque há uma diferença também aí. O que a gente não pode mais, precisamos parar com isso, é essa coisa de não pode politizar as coisas, não pode politizar A, B ou C, situação A, B ou C. Besteira. Tudo é política. Tudo é política. Tudo é politizado. Tudo é politizado. Toda e qualquer decisão humana, ela é essencialmente uma decisão política e ideológica. Porque a ideologia vai para além de PT e Bolsonaro, ou que quer que coisa, qualquer produção humana, toda produção humana, ela é fruto de
ideologia e fruto de decisões políticas, todas elas, tudo é decisão política. Inclusive sua de ter ficado, se ficou, até aqui assistindo esse vídeo. Também foi uma decisão política sua. Se for comentar, a sua reação, like ou dislike, se você decidir compartilhar o vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscrever, se você for inscrito, se desinscrever, tudo é uma decisão política. Todo mundo pode fazer política, menos o Lula para essa turma. E é assim desde sempre, né? O Lula não pode fazer política, o Lula não pode tomar decisão política, tem que seguir o que a gente está dizendo aqui o tempo inteiro, como se o que eles dissessem não fosse política. E eu estou repetindo isso o tempo todo aqui também por uma decisão política. Vai que, repetindo, as pessoas se convencem de alguma coisa, porque essa é a tática da imprensa grande, da mídia comercial, principalmente sobre questões macroeconômicas, né? Sempre colocar as mesmas posições, várias pessoas dizendo a mesma coisa, martelando a mesma coisa, para ver se convence as pessoas. E é evidente que, em larga escala, no tempo de difusão dessa ideia única e do tempo a cada vez que ela é exposta, isso tem um efeito sim na mente das pessoas. Então é relativamente fácil já reproduzir essa bestalhada toda, essa besteira toda. Jamais neguemos a política. Não podemos negar a política. A negação da política é a antessala para o fascismo. E como diz a frase, o bordão, o jargão, enfim, deste espaço, aqui sempre atuamos contra o fascismo brasileiro. E a principal forma de fazer isso é jamais negar a política.